Glauber já estava na cama quase dormindo, tinha sido uma semana cansativa e na sexta noite bebeu uma taça de vinho tinto com sua esposa no jantar. Ele estava prestes a adormecer quando o telefone na mesa de cabeceira recebeu uma notificação de uma nova mensagem. Bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias de superação e reflexão, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e deixe o like para ajudar o canal. Glauber resmungou e lamentou consigo mesmo o fato de ter esquecido de silenciar o telefone. Na verdade, ele tinha aumentado o volume pela manhã enquanto esperava a ligação da mecânica para finalmente ir buscar seu carro que estava passando por reparos. Ele havia ligado 3 vezes e eles continuaram prometendo que o carro estaria pronto em breve, mas eles nunca ligaram para ele de volta. Como resultado, o som da notificação em seu telefone quase acordou sua esposa. Glauber pegou o telefone, e a foto na tela borrou diante de seus olhos. Ele piscou algumas vezes e pôde ver o que estava na tela, uma mensagem não lida do WhatsApp. Ele pensou, em quem ainda está acordado a essa hora? Glauber abriu o aplicativo, a mensagem não lida estava ao lado da foto de Eve, seu coração começou a bater mais forte, seus olhos brilharam e por um momento ficou sem reação. Sem dormir, puxou as pernas para fora do cobertor o mais silenciosamente possível porque sua esposa estava dormindo. Ele levantou e calçou os chinelos. Onde você está indo? Sheila acordou e olhou para seu esposo no banheiro. Eu não me sinto bem, mas não se preocupe, durma em paz, seu marido respondeu e correu para o banheiro porque era o melhor lugar para enviar mensagens de texto escondido. Como vai? A mensagem dizia. Parecia apenas uma pergunta ingênua, mas o que mais importava era quem havia feito a pergunta. Há 4 anos Glauber tinha conhecido Eve, uma mulher absolutamente linda que ele sentia que estava disposto a fazer qualquer coisa por ela, como desistir de tudo e não pensar nas consequências, por exemplo. O simples fato de andar pela rua segurando a sua mão era um prazer, e não havia espaço para discussões bobas do cotidiano. E não era assim em casa com Sheila, mas com Eve parecia felicidade, felicidade real. Obviamente depois que Sheila descobriu sobre o caso de seu marido houve um tremendo escândalo, ele fez as malas e foi morar com Eve. Afinal é assim que era para ser, temos apenas uma vida e devemos vivê-la com quem amamos, pensou Glauber. Além disso, prometeu a Eve se divorciar de sua esposa e viver juntos para sempre. Primeiro Sheila ligou para ele, mandou mensagem, gritou com ele e discutiu com o marido, seus amigos e parentes o bombardearam com ligações e mensagens intermináveis. Ele tentou se proteger e a mulher que ele amava estava lá para apoiá-lo. Depois de um mês tudo de repente se acalmou, Glauber finalmente deu um suspiro de alívio, e seus dias e noites estavam cheios de felicidade. Com Eve era tão bom e agradável, era como se os pássaros estivessem sempre cantando. Mas ao mesmo tempo não havia mais nenhuma notícia de Sheila, nenhuma notícia sobre seus filhos e nenhuma notícia sobre qualquer coisa que ele pudesse pelo menos enviar uma mensagem de texto. Glauber ligou para as crianças várias vezes, Daniel, o mais velho, sempre se limitava a 2 ou 3 frases dizendo coisas como: está tudo bem e sem novidades, tenho ido para a aula, para o cinema com meus amigos ou qualquer outro lugar. Tchau, pai. O mais novo simplesmente não atendia o telefone, não importava quantas vezes Glauber ligasse para ele. Então em um dia, Glauber viu sua esposa e filho no supermercado. Eve o tinha mandado sozinho para comprar mantimentos enquanto ela ficava em casa. Sheila e David estavam escolhendo mantimentos rindo e parecendo felizes. Glauber ficou de lado e observou em silêncio, eles não o viram e ele não se atreveu a se aproximar. Alguns dias depois Eve o encontrou em casa depois do trabalho, e com alegria nos olhos entregou a ele um envelope. Glauber abriu, era a intimação judicial do divórcio. Estou tão feliz que você finalmente decidiu se divorciar de sua esposa, disse Eve. Ela o abraçou por trás enquanto lia as mesmas palavras pela 3ª vez. A audiência no tribunal estava marcada para o dia 16 de outubro às 12h40, tudo estava claro como cristal. Feliz, Eve foi para a cozinha fazer chá. Ela até tinha comprado um bolo e uma garrafa de vinho para comemorar. O fato é que Glauber nunca ousou pedir o divórcio, então Sheila fez essa decisão ela mesma, então o homem ficou muito pensativo com a situação.
No tribunal ele viu Sheila novamente, ela estava tão linda em seu vestido azul e parecia muito mais jovem e amarga agora. A audiência acabou rapidamente e eles tiveram um mês para pensar sobre tudo. Além de terem filhos, precisavam de tempo para decidir com quem eles iriam morar e como seria paga a pensão alimentícia. Glauber esperou a esposa do lado de fora do tribunal, a convidou para um café para conversar sobre tudo, mas não falaram sobre quanto seria a pensão alimentícia que Glauber teria que pagar, ou quando os filhos passariam o tempo com eles. Conversaram sobre como, anos atrás, eles comiam frango grelhado juntos no chão depois do trabalho em um apartamento alugado, na época em que eles nem tinham uma mesa no apartamento que eles podiam alugar, e sobre como eles passaram a lua de mel no exterior. Falaram sobre como tinha sido incrível o nascimento de Daniel, que havia nascido com o peso baixo e como os médicos lutaram por sua vida, e agora ele era um menino grande, um triatleta. Eles tinham passado por muitas coisas juntos. Glauber pôs a mão no braço da esposa, ela não a afastou, então eles se despediram um do outro. A outra, Eve, aguardou Glauber em casa com o champanhe, e quando soube que ele iria se divorciar de sua esposa em um mês, ela ficou ainda mais feliz, aumentou o som e dançou no meio da sala. Glauber olhou para ela e se sentiu deprimido. Sheila não mandou mensagem ou ligou. 3 dias depois ele ligou para ela e sugeriu um encontro em um fim de semana a sós. Ela disse que veria outro dia em uma outra hora porque tinha planos para o fim de semana. Sheila tinha seus próprios planos que não incluíam Glauber. Ele ouviu silenciosamente as informações e concordou em se encontrar em um dia conveniente para Sheila. Ele mentiu para Eve sobre onde estava indo e comprou um buquê de flores para sua esposa. Ele não tinha certeza do porquê estava fazendo tudo isso. Mas Sheila não apareceu, ela mandou uma mensagem no último minuto dizendo que não poderia ir, se desculpou e remarcou o encontro para o dia seguinte no mesmo horário. Ele trouxe o buquê para casa e nem sentiu necessidade de explicar o motivo, ele disse a Eve que as flores eram para agradá-la. No dia seguinte a esposa foi ao encontro, e ele levou flores novamente. Sheila disse obrigada e sorriu, seu sorriso era tão caloroso e tão querido, e ele quase a tinha perdido para sempre por sua própria culpa. Eles começaram a se ver com mais frequência, mas nunca discutiram o divórcio. Ele deu várias flores e presentes para ela, ligou-lhe com frequência e escondeu tudo de Eve. Ele mentia cada vez mais e agora estava novamente envolvido pelo amor por sua quase ex-mulher. Glauber não fazia ideia que poderia sentir algo desse tipo, eles não tinham tido esse tipo de paixão nem mesmo quando começaram a namorar. Ele estava completamente imerso nesse caso e nem se lembrava do que havia dito a Eve, e das promessas que havia feito a ela. Muitas vezes ele se atrapalhava e esquecia algumas coisas, e ela olhava para ele perplexa, e sem entender o que havia de errado com ele. Brigas intermináveis começaram a ser frequentes e ele não podia acreditar que Eve fosse capaz de gritar e de insultá-lo tanto. No dia da segunda audiência, Sheila compareceu como se nada tivesse acontecido e disse que não havia mudado de ideia. Glauber não esperou por ela fora do tribunal, desta vez ele apenas decidiu deixar Eve no mesmo dia e voltar para sua esposa. Seu inútil, imprestável, insensível, Eve o insultou com muita raiva. Glauber esperava que ele conseguiria fazer as malas com calma e que Eve chorasse baixinho na cama abraçando seus joelhos. Mas não, nada disso aconteceu, sua bochecha queimava com os tapas de Eve, ela tentou socá-lo várias vezes, mas Glauber gentilmente a empurrou para longe. Seu imprestável, cansou da boneca bonita e agora quer voltar para sua esposa feiosa, né? Eve continuou a xingar. Suéteres e outras roupas que ele não teve tempo de colocar na bolsa voaram pela janela. Como ela vai conseguir morar com você, dormir com você, comer na mesma mesa que você? Você a traiu, você arruinou a vida dela, Eve disse chorando muito. Glauber já estava calçando os sapatos no corredor e abrindo a porta quando algo bateu em suas costas com força, ele se virou e viu um sapato de Eve caído na escada. Eve fechou a porta com muita força e Glauber seguiu para a casa de Sheila. Chegando lá, Glauber tocou a campainha por muito tempo e ninguém abriu, aparentemente ninguém estava em casa então ele pensou que talvez devesse fazer o jantar. Ele decidiu surpreendê-los, mas a chave não cabia mais na fechadura, Sheila havia trocado todas da casa. Ele ligou várias vezes, mas ela não atendeu, o filho dele também não atendeu e ele teve que passar a noite em um hotel.
À noite, ele finalmente conseguiu falar com sua esposa, contou-lhe tudo sobre Eve e pediu um encontro. Eles se encontraram apenas um dia depois, porque Sheila estava ocupada, ela estava totalmente indiferente a ele. As notícias sobre Eve não a fizeram feliz ou nem mesmo tiraram um sorriso de seu rosto. Glauber esperava algo, algum tipo de comemoração, mas não houve nada disso. Sheila apenas disse que era dele a escolha e a decisão, afinal era a vida dele, e nada voltaria a ser como era antes. Ela tinha se cansado dos raros encontros e disse que não precisava de mais nada pois ela ainda iria pedir o divórcio. Ela também disse que sentia muito por ele não ter onde morar, e que tudo isso eram apenas as consequências das decisões dele. Ela não deu a ele a chave do apartamento, eles iriam resolver tudo depois do tribunal e dividir os bens. Ele não esperava tal reviravolta. Finalmente eles se divorciaram. Glauber ficou com um carro, uma garagem e um terreno. Ele poderia ter vendido tudo e comprado um lugar para morar, mas apesar de todos os acontecimentos, Glauber ainda acreditava que tinha uma chance de recuperar as coisas do jeito que eram antes. Levou mais de um ano para reconquistar sua esposa e se casar de novo. Demorou ainda mais para ganhar a confiança de seu filho, e então quando tudo finalmente voltou aos trilhos ele recebeu uma mensagem de Eve. Era tarde da noite e ele estava sentado no banheiro com o telefone, suas pernas estavam rígidas, o que significava que ele tinha ficado sentado por muito tempo. Então ele percebeu que tinha esquecido de fazer uma coisa pequena, mais importante, bloquear o contato e deletar o número de sua agenda. Ele fez isso e voltou para o quarto, se arrastando por baixo do cobertor quente para perto da mulher de sua vida. Era hora de dormir. Muitas vezes nossos erros nos custam muito caro e não devemos repeti-los. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!